pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Eu não sei para que você nasceu, mas isso aqui é um vislumbre da tua eternidade. Você nasceu para isso, para adorar. Deus não está à procura de pastores, de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de mestres. Deus está à procura de adoradores. Mas só que tem um detalhezinho: Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Eu te pergunto nessa noite: você é a pessoa que Deus achou nessa noite? Deus achou você nessa noite? Você achou Deus nessa noite? A oração do rei Davi se encaixa na sua vida? Senhor, unifica o meu coração com o teu. Faz o meu coração ser unificado, amalgamado, fundido com o teu. A ponto de eu sair daqui nessa noite da tua casa e falar: eu não vou mais me relacionar com o Senhor pelo que o Senhor faz. Quando você casa com a tua esposa, com o teu marido, pelo dinheiro dele, quando o dinheiro acaba o casamento. Quando você casa com o teu cônjuge, pela beleza dele, quando acaba a beleza, acaba o casamento. O que te move a vir à casa de Deus? Muitas pessoas aqui vêm segunda, quarta, sexta e domingo. Temos programação 4 vezes por semana. O que te move? Outros vêm quarta, outros vêm quarta e domingo, outros vêm domingo. O que te move toda semana a vir aqui? O que me move é Ele. Porque a minha vida só tem sentido nele. Eu não estou aqui pelo que Ele faz. É muito bom o Senhor me proteger, o Senhor abençoar meus filhos. Minha filha está aqui, meu filho voltou para fazer a escola dele, a faculdade dele. Voltou ontem, já chegou lá no destino dele. A gente orou para ele ir, a gente orou para agradecer a sua chegada. É muito bom ver as mãos de Deus. Mas você consegue fazer a oração que Jó fez? Ou a declaração: nu eu vim, não vou votar. Então é o seguinte: louvado seja o Senhor. Você consegue fazer a oração de Abacuque? Você consegue fazer a oração, a declaração de Abraão? Jeová Jireh. Com a coisa que ele mais amava na vida dele era aquele filho dele. E ele pega o cutelo, levanta e fala: Jeová Jireh. Ele sabia que o Deus que mandou matar era poderoso para trazer da morte Isaac, porque ele tinha vida com Deus. Abraão andava pelo que Deus falava. Ele andava pela fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Homens que vão deixar um legado, homens que vão deixar marcas, são homens que se movimentam como Abraão se movimentou. Eu te pergunto: você quer deixar marcas? Você quer deixar marca para os seus filhos? O que seu filho vai falar de você quando você partir? Falar de novo o pensamento que eu estou falando aqui há 2, 3 cultos. Quando você nasceu, você chorou e o mundo sorriu. Viva de uma maneira que quando você morrer, você sorri e o mundo chore. Mas o mundo só vai chorar quando a sua morte, se você for um homem bom. Gosto muito do livro de Atos. Eu estou pregando já, tá? Eu gosto muito do livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Fala assim: como Deus ungiu. Pode sentar. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, irmãos. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou fazendo bem. Quem foi Jesus Cristo? Um homem que fazia o bem, um homem que era honesto, um homem que era leal,
Um homem que se movimentou nos 33 anos de vida, especialmente após ser cheio do Espírito Santo, aos 30 anos de idade, pelo seu primo João Batista. João Batista orou, João Batista batizou Jesus com água. Mas quando Jesus foi batizado com água, ele recebeu o revestimento do Espírito Santo. A pessoa mais importante que eu tenho na minha vida é o Espírito Santo. A pessoa mais importante, quem é o Espírito Santo? Me perdoa se eu estou falando heresia para alguns aqui. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o upgrade de Jesus. Jesus disse: eu tenho muita coisa para falar, mas eu não posso. Mas quando vier alguém que é maior do que eu, ele vai poder ensinar muitas coisas para vocês. Ele vai poder convencer vocês, porque nem eu consigo. Jesus. Se Jesus não consegue convencer, o pastor consegue? Se Jesus, o Filho de Deus, não consegue convencer, você acha que o pastor consegue? Você acha que eu queria que muitas pessoas que não estão aqui nessa igreja hoje, que estão em casa, que não estão doentes, e não estivesse aqui? Eu queria que estivesse todo mundo aqui. Porque uma praga, uma peste não pode parar a igreja, não pode parar a tua obra. Não pode parar. Agora, pastor, eu estou doente. Eu estou com sintomas da doença. Então é certo você não vir à casa de Deus. Agora, o que Deus quer? Deus quer que você se movimente em direção ao propósito. Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Saiu e foi em direção àquilo que para ele era desconhecido, aquilo que era desconhecido, mas quem mandou Abraão se movimentar era conhecido. Você se movimenta pela palavra de Deus quando você conhece o Senhor. Homens que conhecem o Senhor se movimentam em direção à voz do Senhor. Você sabe por que muitos homens não se movimentam? Porque não conhecem o Senhor. E quem é Deus? Deus é um desconhecido que quer ser reconhecido para ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Ele quer ser achado. Deus quer ser achado. Deus, Ele quer se manifestar a você. Deus está se manifestando a cada um de nós aqui nessa noite, inclusive a mim, que preciso também. Eu preciso disso. A cada pessoa que está assistindo a live pelo YouTube, Deus está querendo se revelar. Deus está querendo falar. Deus sabe que você só funciona nele. Não tem um jeito de você funcionar. Você pode ser milionário e morrer frustrado, como eu conheço vários. Como a gente vê vários casos de pessoas que chegam a 70, 80 anos e ficam brincando de doar bilhões. Bill Gates é um deles, Warren Buffett é outro deles. Eu uso muito aqui um exemplo de uma pessoa que por um acaso eu conheci. O maior construtor, o sócio do seu Eli, dono da Cirela, que fizeram a junção, o Rogério Braunstein, não sei falar o nome dele não. Eu conheci pessoalmente com esse cara, um cara de mais de bilhões, ligou para 4 amigos dele e se tacou da janela da Vieira Soto, do apartamento dele de não sei quantos milhões. O dinheiro não é resposta, a viagem não é resposta, os prazeres do mundo não são a resposta. Deus é a resposta. Você veio dele e você vai voltar para ele. Jesus falou: eu vou preparar lugar para vocês, porque é onde eu estou. Eu já preguei muito sobre isso aqui, porque é muito forte aquele texto. Só tem na minha Bíblia aquele. Na de vocês não tem. Na de vocês é outra coisa. Na minha está escrito onde eu estou. A minha Bíblia, mas eu costumo dizer que o tradutor Thompson, da minha Bíblia, quando ele traduziu a Bíblia Thompson, ele estava voando.
Ele estava lá naqueles lugares celestiais, que a tradução da minha Bíblia é loucura. É a única Bíblia que eu tinha na minha vida. Já tive acesso a outras, mas quando eu comparo as traduções, misericórdia. Mas o que é isso? Deus quer colocar um rio dentro de mim. Mas para que esse rio vivo dentro de mim, eu tenho que beber todo dia. As manifestações que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não substituem uma vida. Relacionamento com Deus não é baseado em emoções. Relacionamento com Deus é baseado em uma vida. Eu te pergunto agora, o que você vai fazer amanhã quando você acordar às 5, 6, 7 horas da manhã? Mostra o que você faz todo dia quando você acorda, que eu te mostrarei como está a sua vida com Deus. Pastor, você não sabe da minha vida, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, acorda às 2. E fica 3 horas orando e lendo Bíblia, para dizer para Deus que o dízimo do teu dia é dele, para ele santificar as suas próximas 21 horas ou 22 horas. Invista o teu tempo em Deus, não gaste. Invista o teu tempo no Senhor, não gaste o teu tempo. Tempo com Deus é tempo investido. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro no céu. Ajunteis tesouro no céu. O tesouro que alguns conseguem ajuntar nessa vida, ele dura 70, 80 anos, 90. A Bíblia diz que depois de 80 é enfado e canseira. Mas é eternidade. Eternidade, kairos, fora da cronologia, não tem. E Jesus está dizendo: ajunteis tesouro no céu. O Filho de Deus está dizendo. Não olhe para aquilo que é temporal, olhe para aquilo que é eterno. Se movimente nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu não sei até quando eu vou falar de movimentação. Eu só sei de uma coisa, que no dia 30 de dezembro, uma quinta-feira, às 6 horas da manhã, Deus, eu conheço a voz dele, ele falou para mim: o ano do Mid-Rio de 2022 é o ano da movimentação, e eu quero caminhar em direção ao meu propósito. Eu quero que você caminhe em direção ao seu propósito, porque Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio, e quem se movimentar vai receber, vai ver. Se creres, verás a glória de Deus. Se Abraão não se movimentasse em direção à voz de Deus, o que aconteceu com Abraão? Ele não ia ser Abraão, ele ia ser Abrão. Ele só foi Abraão porque se movimentou. Deus falou assim: não, peraí, eu tenho que mudar o nome desse cara. Esse cara é Abrão, pai de filho. Esse cara vai ser Abraão, pai de nações. Sai lá fora, Abraão, olha para o céu, olha as estrelas. Assim será a tua descendência, porque você é a menina dos meus olhos. Porque se você se movimenta, deixa eu te falar uma coisa, igreja, tem algo a ser feito. Não pense você que tudo é Deus. Ah, mas está escrito na Bíblia, lá em Filipenses capítulo 2, que em Deus está o querer efetuar. Está escrito na palavra, tem base bíblica. Mas Zacarias 4,6 fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. É verdade. Mas a minha Bíblia que fala isso diz assim: aquele que em vós começou, aperfeiçoará até o dia dele mesmo. Então você faz e ele aperfeiçoa. Você faz e ele aperfeiçoa. Pregação de quarta-feira passada, rio purificador. Nós temos algo a fazer. O homem saiu da onde? Vamos ver se vocês vieram na igreja quarta-feira passada. Da onde que saiu aquele homem? Ele saiu do templo. Tudo começa no templo. Tudo começa na casa. Essa aqui é a nossa mãe. Deus é nosso pai. Essa aqui é a nossa mãe. Se você tem mãe e você tem pai, tem muitos filhos que foram criados só pela mãe, que são mancos.
Tem muitos filhos que foram criados só pelo pai que são mancos. Agora um filho que é criado pela mãe e pelo pai, ele é mais forte, porque ele tem o pulso do pai e ele tem o coração da mãe. Isso aqui é a nossa mãe. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós somos o corpo de Cristo. Quando nós formamos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Cristo não é cabeça de membro. Cristo não é cabeça de membro. A igreja é plano de Deus. Deus planejou a igreja. Jesus Cristo falou sobre essa pedra, essa revelação: edificarei a minha igreja. E é necessário que nós nos movimentemos em direção ao propósito. Eu, quarta-feira passada de manhã, fui buscar a revelação de Ezequiel 47. E eu vi aquilo, achei aquilo tremendo. Eu fui no Google, quanto que dá? 1.000 côvados, 500 metros. Depois que o cara caminha 4.000 côvados, aonde? Dentro de um rio. Dentro de um rio, o cara caminha 2 quilômetros. E depois que ele caminha 2 quilômetros, ele perde o controle. E aí Deus vai levá-la mais 2 quilômetros para o outro lado do rio. O que é prosperidade? É chegar do outro lado. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não é somente ausência de necessidade. Prosperidade é chegar do outro lado. Eu quero chegar do outro lado. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai chegar do outro lado. Você pode dar um glória a Deus? Você pode receber essa palavra na sua vida em nome de Jesus? Eu vou chegar do outro lado, pastor. Nós vamos chegar do outro lado. Vamos juntos chegar do outro lado, porque juntos é mais fácil. Juntos nós somos mais fortes. O que vive isolado busca o seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não se isole. Já assistiu aqueles filmes da savana africana? Qual é o animal que morre primeiro pela leoa? É o que está isolado, é o que está sozinho. Tem muito crente morrendo isolado. Sabe por causa de quê? Por causa da tua arrogância, por causa da tua rebelião, por causa da sua insubmissão, por causa da sua falta de humildade. Você sabia que você não é perfeito? Você sabia que eu não sou perfeito? Posso falar a frase do Charles Spurgeon? Não fique triste se alguém falar que você é ruim. Não fique triste. Você é muito pior do que do que ele está falando. Nós somos ruins, mas ele é bom. Nós somos ruins, mas ele é bom. E tomando um golinho de Jesus todos os dias, o óleo vai lubrificando a gente. A gente vai ficando mais mole. A gente deixa de ser como um bambu. E o bambu, quando voa, né? A gente fica mole na presença do Senhor Jesus. Eu posso começar a pregar? Não? Daqui a pouco tem a pregação do pastor Maldini ainda. Querido amigo André Maldini, pastor. Hoje a gente bateu um papão. Ele está nos dando presente com a sua esposa, nos visitando aqui. Quero que um dia você traga uma mensagem aqui na igreja também. Amigo de tantos anos, 30 anos de amizade aproximadamente, joga muito futebol junto. Na terça-feira, eu pedi oração para a igreja, que eu ia numa igreja em Guaratiba para pregar a palavra de Deus. Eu fui convidado, fui na igreja desse casal maravilhoso aqui que está nos brindando com a sua presença. Aplauda o Senhor pela vida desse casal de Deus, que hoje eu posso ver o propósito daquela amizade lá de 30 anos atrás, de tanta identificação. E hoje eu lancei uma palavra para ele que eu não falo nada para agradar ninguém. Eu não sei, eu só falo o que Deus manda falar. E eu falei para ele: a tua visita à nossa igreja e a nossa ida até a tua igreja, pode ser que Deus queira fazer algo com isso.
E eu creio que Deus não perde viagem. Eu creio que Deus está querendo falar alguma coisa conosco. Que tenhamos sensibilidade em ouvir o Espírito Santo. Que possamos assentar à mesa, partir o pão junto e deixar a revelação fluir. E Deus nos conduzir para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Senti muito amor de Deus naquela casa. Fui muito abençoado. Eu falei para o pastor que nós fomos, eu, Bruno, Márcio, Tatiane, João, só, né? Nós 5, né? Nós fomos felizes, voltamos parecendo 5 crianças dentro do carro. A gente brincava, a gente ria. O que é isso? A alegria do Senhor. É a nossa força. Nós fomos na casa de Deus, adoramos o Senhor, vimos um povo adorando o Senhor, vimos os filhos do pastor na casa do Senhor. Aqui está minha filha, pastor Larissa. Então, essa é a nossa alegria. E hoje nós temos muito mais do que visitantes. Temos alguns visitantes na casa hoje. Nós temos muito mais do que membros do Ministério de Intimidade com Deus do Rio de Janeiro. Hoje nós temos filhos. Filhos, onde nós vamos imprimir o caráter de Cristo em vocês. Vocês que têm aliança, vocês que têm comprometimento, vocês que têm pacto, porque Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança, e Deus é quem nos uniu. E se Deus uniu, ninguém pode separar. Ninguém pode separar. Então valorize. Se você tem uma igreja, se você tem um pai espiritual, se você ama teu pai espiritual, se você ama a tua igreja, se você tem comprometimento com a tua igreja, deixa eu te dar uma boa notícia: você é rico, você é milionário. Eu visito as igrejas, eu visito. Tem pastor não, meu pastor é Jesus. Meu pastor é Jesus. Desculpa, você não entendeu nada. Haverá um rebanho, haverá um pastor. Josué, ele se movimentou em direção a um homem que se movimentou em direção ao propósito. Josué, ele poderia ter se movimentado para curtir o bezerro de ouro, a prostituição, a idolatria. Ali tinha religião, ali tinha religião, ali tinha prostituição, ali tinha idolatria. Mas Josué não. Ele se movimentou em direção a um homem de propósito. Josué é a minha mensagem. Vou começar a pregar agora. Josué viu. Quando Josué viu, ele se movimentou. Moisés viu. O que Moisés viu? Ele viu a sarça que ardia e não se consumia. Mas no deserto de Midian, naquela época, era normal sarça arder e não se consumir. Mas qual a diferença daquela do cume do Horebe? Aquela não se apagava. Tem muita gente que se acende aqui, mas desce os degraus, se apaga. Homens que vão marcar sua geração, somos que acendem, mas não se apagam. A chama arderá continuamente no altar. 24 horas de adoração, tabernáculo de Davi. Cara, eu estou pregando umas 18 mensagens ao mesmo tempo, estou ficando doido, pastor. Eu estou lembrando aqui agora do tabernáculo de Moisés. Eu estou lembrando aqui agora do templo de Salomão. Eu estou me lembrando de tudo que Deus mandou fazer. Faz o tabernáculo. Salomão, faz você o meu templo. Não vai ser seu pai, vai ser você. Mas a gente vai lá em Atos capítulo 16, a gente vê que Deus está chorando na tenda de Davi. Por que é isso? Porque lá tinha coração quebrantado. Lá tinha um verdadeiro adorador. Lá tinha um homem segundo o coração de Deus.
E eu profetizo que nessa noite tem homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quantos recebem essa palavra? Que Deus está chorando a sua presença. Deus quer você. Não é só você que tem que querer a presença de Deus. Deus quer a sua presença, Deus quer a sua atenção. Você está ouvindo algo no teu espírito nessa noite. A mesma coisa que Josué ouviu. E quando Josué ouviu, Josué se movimentou em direção a um homem de propósito. Esse homem de propósito um dia ouviu. A Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas do teu sogro. E ele ouviu um barulho. E ao ouvir esse barulho, o que ele fez? Se movimentou. Chegando lá, ele viu a sarça, e dessa sarça saiu a voz de Deus. E quando ele ouviu, se movimentou. Ouviu, se movimentou. Ele viu, o que ele fez? Ele falou. O que você tem feito? Aquilo que você tem ouvido. O que você tem feito? O que você tem falado? Aquilo que você tem ouvido. Aquilo que você tem visto. Abra para mim, por favor, Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Tá bom. Abra para mim, 1 João, capítulo 1, versículo 3. A vida do profeta Isaías mudou completamente no dia que ele viu. A vida do profeta Moisés mudou completamente no dia em que ele viu. Isaías se movimentou em direção ao templo. Moisés se movimentou em direção ao cume do Horebe. Homens que se movimentam em direção ao que ouvem, vão ver. Isaías nunca mais foi a mesma pessoa. Isaías entendeu que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E ele precisava de ser curado na boca. Porque depois que você ouve e vê, a tua vida é levada a falar. Eu passei muito tempo sentado onde você está sentado aí hoje. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu só estou aqui hoje por dois motivos. Primeiro, porque eu fui chamado. Porque se eu não fosse, eu não estava. Só aguenta ser pastor quem é chamado. Se você quer ser pastor, ora, jejua e pergunte a Deus. Porque é difícil. Não é fácil. Você vai ser mal interpretado, mal entendido, caluniado, difamado. Vão falar horrores de você, vão te rejeitar, vão sair da tua igreja, você vai ligar para a pessoa não vai te responder a sua mensagem. Centenas de pessoas fizeram isso comigo. E todas as vezes que eu chorava, e eu olhava para Deus chorando, e Ele estava olhando para a minha cara e rindo. Eu quero te matar, meu filho. Eu botei essa pessoa na sua vida para te matar. E Deus ri da minha cara. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz. Deus quer matar a mim. Deus não quer me abençoar, já me abençoou. Agora Ele quer me matar. Matar das rejeições. Matar das perseguições. Deixa eu te falar mais. Deus quer me matar das bajulações. Deus quer fazer com que eu entenda que eu não estou aqui pelas suas palmas, eu estou aqui pela sua alma. Não estou nem aí para suas palmas. Quantos estão gostando do culto? Isso não muda a sua vida. Quantos estão entendendo o culto? Isso muda a sua vida. O que vimos e ouvimos, isso vos... Quem vê e ouve, anuncia. Quem vê e ouve, verbaliza. Sai e fala.
Já preguei para cachorro. Já preguei para poste. Já preguei para... Falei, deu testemunho lá na sua igreja semana passada. Junto com o Eduardo. Um homem de Deus. Muitos conhecem aqui o Eduardo Maravilha. Já trabalhamos juntos. Eu não tive oportunidade de ter um altar, de ter uma carteirinha de pastor. Mas eu abri minha casa e chamei todo mundo. Eu abri a minha empresa e chamei todo mundo. Eu botei minha cara. Eu perdi meus amigos. Esse cara é muito chato. Esse cara vai querer orar. Esse cara vai querer falar de Jesus com a gente. Esse cara é muito chato. Mas eu ganhei Jesus e ganhei você. Eu fiz um upgrade. Posso perder todo mundo. Só não posso perder Jesus. E as pessoas que Jesus me deu. Eu sei muito bem quem Jesus me deu. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso de você. Eu dependo de você. Lógico que nossa dependência suprema é do Senhor. Mas eu dependo de você para que a gente possa fazer algo relevante por reino de Deus. Tem uma profecia lá no livro de Joel que fala assim: nos últimos dias do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Quer dizer, os velhos que não sonham mais vão sonhar. Quando você tem um Espírito Santo, você sonha. Você pode ter 240 anos, você pode ser neto do Matusalém, que você vai sonhar, porque o Espírito Santo vai te dar sonho. O Espírito Santo deu sonho para Abraão com 99 anos de idade. E agora olha a terceira profecia de Joel 2:28. Os vossos jovens terão visões. A visão dos vossos jovens, quando são cheios do Espírito Santo, não é a balada para beber até 6 horas da manhã, para se drogar e para se prostituir. Os sonhos dos jovens é para que eles vejam o que o Benihim viu com 10 anos de idade, na cidade que ele nasceu. É o que o Reinhard Bonk viu e ouviu, a visão que ele teve uma visão. O Bonk tinha 12 anos de idade. Eu já li 20 livros do Bonk. Já fui atrás do Bonk, já estive com ele pessoalmente. O Bonk com 12 anos de idade está na igreja, sentado na cadeira. O pai dele está pregando o evangelho. E o Espírito Santo fala para ele: está vendo aquela mulher ali? Vamos supor que o Bonk é a Marcela e a mulher o Márcio Guadanho. Está vendo a primeira cadeira? Está vendo aquela mulher? Aquela mulher tem 5 centímetros a menos de uma perna para outra. Vai lá agora e ora pela perna dela. 12 anos de idade, o Bonk levanta. O pai dele dá uma bronca. Aí o Bonk fala assim: pai, me perdoa. Deus mandou eu orar pela essa mulher. O Bonk vai lá, ora pela mulher. E a mulher tem a perna fica do mesmo tamanho da outra. Começou, explodiu. Já ganhou mais de 60 milhões de pessoas. Por quê? Porque se movimentou. Ele levantou da cadeira. Isaías capítulo 60. Levanta-te e resplandece. Quem que Deus vai resplandecer? Quem levantar. O despertador. Quem tem despertador aqui? O despertador te acorda? Ele te acorda? Mas ele tem o poder de tirar você da cama? Tem algo a ser feito. Tem algo a ser feito pela igreja. Tem algo a ser feito por você. Você só vai perder o controle depois que você caminhar 2 quilômetros no rio. Eu insisto em dizer: tem um percurso a caminhar. Tem algo a ser feito. Homens e mulheres que não se movimentam, não recebem a influência da confiança celestial na sua vida. E que nesse ano de 2022, o Mid-Rio, os visitantes, todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que vão assistir, estão assistindo ao vivo, que vão assistir depois, se movimentem no propósito que Deus tem para a sua vida. Que Deus quer fazer. Mas Deus só vai fazer se você fizer.
Pastor, eu sei o que eu tenho que fazer. Não adianta nada. Você tem que fazer o que tem que fazer. Eu sei que eu tenho que ser fiel à minha mulher. Eu vou ser. Eu sei que eu tenho que honrar minha mãe e meu pai. Eu vou honrar. Eu sei que eu tenho que me comprometer com a palavra. Um tempo do meu dia na meditação na palavra. Eu sei que eu tenho que me dedicar à oração, à adoração, à minha igreja, ao meu pastor, ao meu pastor. Quantas vezes você já ligou para o seu pastor para perguntar como é que ele está? Ou você só liga para o seu pastor quando você está precisando? O dia que o teu pastor não tiver mais saúde para te aconselhar, você não vai ligar mais para ele. Ele não é mais capacitado. Meu pastor, ele serve para me servir. Você está errado. É você que nasceu para servir ele. Você foi colocar nessa igreja para servir a igreja. Essa igreja não foi feita para você. Você foi feito para essa igreja. Então a gente tem que entender que coisas grandes começam pequenas. Abraão sai e vai. Abraão saiu e foi. Abra essa passagem para mim, por favor, de Atos. Não é a primeira, não. Abre o tópico 94. Pastor, estou no tópico 94. É dessa série de mensagens. Essas muitas letras estão me fazendo delirar. Mas tem que tópico já, mas... Só vamos... Olha aqui, gente. Isso aqui é o Espírito Santo que dá para a gente, para entregar para vocês. Você só vai receber as novas instruções de Deus quando você obedecer às últimas. Esquece. Esquece. O apóstolo Pedro, ele ouve do Senhor: está vindo 3 homens aí na tua casa. Esses 3 homens vão te levar na casa de um homem. Deixa eu tirar aqui para você poder fotografar, que essa é forte, hein, Turu? Esses 3 homens, eles vão te buscar e vão te levar na casa de uma pessoa que eu estou te levantando, Pedro, para pregar. Você vai com eles. O que Pedro fez? Foi. Obedeceu. O que aconteceu? Toda a casa de Cornélio foi salva. Toda a casa de Cornélio foi cheia do Espírito Santo. Se Pedro não tivesse ido, o que teria acontecido? Segura essa agora. Deus levantava outro. A obra de Deus não vai parar. Se você não quiser, Deus levanta outro. Você que está... Posso bater? Bate, aplauda, aplauda. Merece, merece. Para mim, eu ia bater, que bom que você bateu, eu até esqueci já. Eu ia dar uma na canela que ia sobrar nada. Que bom. Para mim, Atos capítulo 9, versículo 11. Uma pessoa falou para mim semana passada: pastor, eu te amo, mas você bate demais. Rapaz, você não sabe que é pastor que bate, não. Você não sabe que é pastor que bate, não. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deus apareceu em uma visão para um discípulo chamado Ananias. E Deus falou para Ananias para que ele se movimentasse e fosse até Saulo de Tarso. Esse homem teve a sua vida transformada, porque um homem foi lá e colocou a mão na cabeça dele. A Bíblia diz que Saulo de Tarso foi cheio do Espírito Santo, porque um homem colocou a mão na cabeça dele. Vou falar de novo. Se Ananias falasse que não ia, Saulo ia ser cheio do Espírito Santo? Ia, porque Deus ia levantar outro. Esse altar
não é do Bruno Bastos. Esse altar não é do Ricardo Delfino. Esse altar não é do Márcio Guadanho. Esse altar é de Jesus Cristo de Nazaré. E se Bruno foi embora, se Ricardo foi embora, se Márcio foi embora, se Marcela foi embora, se Carolina foi embora, se Léo foi embora, se Tayane, se Ricardo foi embora, Deus levanta outro, porque a obra é dele. Eu dei um exemplo aqui semana passada. A Catherine Kuma, na década de 50, Deus falou para ela, eu chamei um, chamei outro, chamei outro, chamei outro, ninguém quis. A Catherine Kuma falou o quê? Eu quero ir. Quanto custa? Aí o Espírito Santo já venceu logo. Custa tudo. Onde está que nem cachorro. Mas eu vou te encher todo dia. Eu vou colocar um rio dentro de você todo dia. Quantos querem receber um rio vivo todos os dias? Eu quero, mas tem que se movimentar. Dá para mim, por favor. Salmo 52, versículo 8. Um dos nossos maiores inimigos, presta atenção no que eu estou te falando. Um dos nossos maiores inimigos é a inércia. Um dos maiores inimigos que tem é a sua inércia. Em tudo aquilo que você é inerte, você é um fracassado. Agarra as oportunidades. Vou falar da minha vida secular. Eu com 16 anos de idade, eu tinha 1,65 m. Não, já tinha já tinha crescido já, né? 16 anos de cura, né? Então com 16 anos já tinha esticado, já tinha dado esticão. O espichão já. Eu com 16 anos de idade, eu não tinha nada. Eu tinha um pai e uma mãe que me davam o básico que eu precisava. Mas apareceu para mim uma vaga de ser vendedor na loja de carro usado, lá na Tijuca, na Rua Uruguai. Tem 36 anos que eu vendo carro. A única porta que apareceu para mim na minha vida, a única porta que apareceu, eu abracei. Hoje, a gente vê pessoas com 10 portas e não sabem qual delas entra. Mas isso acontece? Não entra em nenhum. Não entra em porta nenhuma. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Eu sou como o quê? Oliveira. Repete comigo, oliveira. Abra para mim o Salmo 92, 12. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Repete comigo, palmeira. Repete comigo, cedro no Líbano. Salmo 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, no seu tempo. As folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Repete comigo, árvore plantada junto a ribeiro de águas. Agora eu te pergunto, você acha que Deus está falando de árvore de cedro no Líbano, de palmeira e de oliveira? Deus está falando de você. Se o justo crescerá como uma palmeira, se o homem bem-aventurado, Salmo 1, esse homem é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Toda vez que a gente vê água na Bíblia, quem é água? É o Espírito Santo, é Jesus, é Deus, é o Deus Trino. Esse justo, esse homem bem-aventurado, ele é plantado como árvore junto a ribeiro de águas, que na estação certa dá o seu próprio fruto. Tudo, está ali, tem dizendo aqui? Tudo que fizer, prosperará. Sabe por quê? Porque o cedro no Líbano, a palmeira e a árvore, elas têm vida, elas estão sempre em movimento. E um crente, se ele se movimenta, imagina o crente. Imagina qual é o projeto que Deus tem para os filhos dele. Deus quer que nós nos movimentemos em direção ao propósito que Ele tem para a nossa vida.
Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite? Você vai me aturar o ano de 2022, que eu vou falar sobre movimentação. Pastor, eu não estou me movimentando até hoje. Até hoje, você recebe essa palavra? Eu não estou me movimentando até hoje. Comece hoje. Esse é o dia de começar. O dia é hoje. Se você se movimentou até segunda-feira e parou terça, você está reprovado. Você não pode parar. Não para. Prossiga. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Vem para cá os músicos, por favor. Dê o primeiro passo. Moisés, o grande profeta, que libertou os hebreus das garras de Faraó. Moisés, um dia, ele quis parar. Ele teve medo do exército de Faraó. O que Moisés fez? Ele ficou encurralado, ele teve medo. E Moisés foi e clamou a Deus. E Deus falou o que para Moisés? Moisés, bota o pé dentro d'água, Moisés. Bota o pé dentro d'água, Moisés. Se você botar o pé dentro d'água, Moisés, eu abro o mar. É isso. Então faz o seguinte, faça o que Deus faz. Abra a minha Bíblia, por favor. Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu os 11. Judas tinha suicidado já. Estando eles assentados à mesa, lançou-lhes o rosto a sua incredulidade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já sabe que você é imperfeito. Está ali, ó. Deus já sabe da sua imperfeição e da sua incredulidade. Deus já sabe dos seus defeitos. Mas Deus vem em você nessa noite e te chama. Te chama. Deus olha para a sua incredulidade, mas Deus vem a você e te ama do jeito que você é, do jeito que você está. E Ele vem e fala o clássico versículo de Marcos 16, 15. Abre o 15, por favor. Ide. Deus olha a tua imperfeição. Ele olha a sua incredulidade. Isso aqui Ele fala para você nessa noite. Vamos ficar de pé. Ele fala assim: ide. Se movimente imperfeito. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Abra para mim o versículo 20, por favor. E eles tendo partido, pregaram. Repete comigo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Agora é você que faz e Deus que coopera. Agora é você que faz e Deus confirma. Deus já sabe que você é perfeito. Mas se você fizer, mesmo com a tua imperfeição, Ele vai te aperfeiçoando a cada dia. Deus sabe da sua imperfeição. Deus sabe das suas fraquezas. O mesmo Espírito nos ajuda onde? Nas nossas forças, não, nas nossas fraquezas. Eu queria fechar com chave de ouro essa mensagem. Abra para mim, por favor, 2 Coríntios 2,12. Ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, repete comigo, pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor. Quando você se movimentar, a porta da palavra vai abrir na sua vida. Ah, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Ah, se eu fosse você, eu dava um aleluia. Se eu fosse você, eu falava: Senhor, faz assim na minha vida. Quando eu saí quando eu cheguei em Troade para pregar o Evangelho, Ele está aqui, hein? Ele está aqui. Quando eu saí para pregar o Evangelho de Cristo, abriu-se uma porta para mim no Senhor, porque eu me movimentei em direção ao meu propósito. A maior ação social que existe na face da terra não é dar cesta básica para pobre. A maior ação que existe na terra não é alimentar quem tem frio. A maior ação que existe na face da terra é a pregação do Evangelho do Reino.
Uma igreja que prega o evangelho do reino, ela cuida do pobre, ela visita a dor do doente. A nossa igreja faz isso. Nós temos departamento de ação social, nós temos departamento de evangelismo, mas a maior ação social que existe é a pregação do evangelho do reino. Você quer que as portas não se fechem na sua vida? Abre o 13, por favor. Não tive descanso. Márcio, Simone, André, ouve isso. Ricardo, Paulinho, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Essa é a dor. Essa é a dor da sua ausência quando você não vem na igreja. Sabe por quê? Porque essa igreja só é completa quando todos os filhos da casa estão na casa. Hoje eu falei para uma pessoa, para um filho dessa casa, que só se fala isso para a filha. Eu falei para ele: a alegria de pastor é estar perto das ovelhas, é ver a igreja cheia das ovelhas. Você lembra que você falou semana passada para mim, Turu? Como é bom a gente ver o povo todo na casa. O Covid não vai parar essa igreja. Se a prefeitura mandar fechar, a gente vai para a internet. Passei 3 meses pregando, 2, 3 vezes por semana, 2 horas. Às vezes a minha filha gravava dormindo na minha frente. Eu tentando pregar para ver se alguém me queimava. Se eu olhava, minha filha estava dormindo na minha frente. Eu falei assim: essa pregação deve estar ruim. Minha vida está dormindo, mas eu não parei. Essa camisa molhada aqui de suor é de alegria. Alegria de você estar aqui. Alegria das pessoas que estão doentes, que não podem estar aqui, estão vendo o culto pelo YouTube. Semana passada foi a Cecília. Semana passada foi o José Manuel. Quem mais esteve aqui com Covid semana passada, com influenza? Semana passada foi o André. O seu Pedro também esteve mal, né? O seu Pedro já está bem, em nome de Jesus. Minha filha, semana passada. Não dá para lembrar todo mundo, filho. Para sua mãe brava demais. Tem falta da filha. Agora, outros hoje estão acometidos do Covid. Mas eu profetizo em nome de Jesus que semana que vem vocês estarão aqui. Porque a casa de Deus está esperando por você. A casa de Deus está esperando por você. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Que coisa mais linda que esse texto. Você quer se movimentar? Você quer se movimentar em direção ao propósito? Valorize as pontes. Valorize as fontes. Valorize as pessoas que passaram pela sua vida. Pessoas não são descartáveis. Pessoas não são descartáveis. Pastor não é lixo. Ovelha não é lixo. Se uma ovelha que saiu dessa igreja há 10 anos atrás voltar para aquelas portas, eu largo esse microfone e vou lá e abraço ela. Sabe por quê? Porque a princípio tem muita coisa na igreja do Senhor Jesus que não está fluindo. Sabe por quê? Porque nós estamos considerando pessoas como coisas. Nós estamos vendo gente como árvores que andam. Gente é gente. Gente é homem e mulher criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Que nós valorizemos as alianças. Foi o que eu te falei hoje. Valorize as alianças que Deus colocou na sua vida. Valorize aquele abraço que você recebeu de Jesus aqui há 1 ano atrás. Eu valorizo, eu não me esqueço nunca. Eu não esqueço de cada um de vocês. Valorize. Esse mês agora, daqui 1 semana, o Ricardo vai casar com a Tayane. Finalmente vai desencalhar a Tayane. O Ricardo tomou vergonha na cara. E o Ricardo, eu imagino a alegria sua, Xará, de poder estar com a tua esposa daqui 1 semana na casa do Pai. Alegria, sabe por quê? Porque o Ricardo não teve descanso, Tayane, no espírito dele. Porque ele não achou você do lado dele. Porque lugar de mulher andar do lado do marido, lugar de marido andar do lado da mulher. Deus valoriza as alianças. Vamos valorizar as nossas alianças. Vamos nos movimentar em direção ao propósito para 2022. Quantos aceitam isso? Aplauda o Senhor Jesus.